Oi, Giro Econômico está no ar. O programa que mostra diferentes lados da economia. Hoje, Ricardo Senes, economista e cientista político, e eu, Maria Manso, vamos falar sobre o lucrativo universo dos animais de estimação. Nós já temos mais pets do que crianças nos lares brasileiros. E apesar da recomendação de não humanizar nossos bichos, o mercado de mimos, enfeites e serviços para os filhos de quatro patas não para de criar novidades. Senes, a primeira impressão é que vale a pena investir nesse mercado. Mas há que se pesquisar muito antes, né? Olha, Maria, é incrível os números do mercado do Brasil nessa questão da economia do pet, né? São surpreendentes, né? Já é um mercado, terceiro, quarto mercado do mundo, mas mais do que já ser grande, ele segue com uma taxa de crescimento impressionante. E aí nos vários segmentos, né? Na alimentação, nos serviços, na parte veterinária. Então, me parece um setor, numa economia que tem crescido pouco na média, é um setor que cresce 2 dígitos já faz um bom tempo. Mas tem que prestar atenção, porque todo negócio sempre tem seus riscos, né? Nunca teremos certeza se os bichos gostam ou ignoram. Mas os donos, com certeza, adoram fazer festas e surpresas para os pets. Pipocas, sorvetes, bolo de aniversário e cerveja. Se te deu água na boca, vá com calma. Tudo isso não é para seres humanos. Essa franquia se especializou em guloseimas para pets. O negócio começou em 2015 e hoje já são 25 lojas. Em 2017 abriu a primeira loja, a franquia, no Espírito Santo. Depois foram 3 lojas no ano seguinte, 7 lojas no outro ano, 15 lojas e hoje nós temos 25 lojas. Cada produto é feito pensado tanto para ser exatamente algo semelhante ao que a gente toma ou come, porém pensado para a saúde deles. O Valentim é cliente assíduo. O José só vê benefícios para ele. Ele gosta bastante e sempre passa aqui também por causa dos petiscos, né? Que as funcionárias acabam agradando e aí ele acostuma a vir já entrar. Esse cachorro que eu tenho, ele é chato para comer ração, só ração. Então sempre eu tenho que colocar alguma coisa junto para que ele possa comer. Então ele tem um problema de não aceitar apenas uma ração na vasilha dele. Esse aqui é só mais um exemplo do quanto o mercado pet cresce no Brasil e atende a todos os gostos, da higiene à alimentação, passando pelo lazer e até pela hotelaria. Tudo porque, segundo o Instituto Pet Brasil, são nada menos do que 150 milhões de animais de estimação vivendo por aqui. É a terceira maior população deles no mundo. A maior parte das casas do Brasil tem cães. Os gatos são a segunda maior preferência. Mas aves e peixes também têm espaço. E essa população só aumentou na pandemia. As adoções do país cresceram 30% durante o período de isolamento. Tanto pet assim gera lucro. A projeção do setor é terminar 2022 faturando quase 60 bilhões de reais, 15% a mais do que no ano anterior. Fora os mais de 3 milhões de empregos gerados em uma cadeia que conta com pelo menos 40 mil pontos comerciais espalhados pelo país. Com relação a pontos de venda, nós estimamos que exista... É um mercado muito fragmentado, né? Muito pulverizado, gera muito emprego, porque são muitas lojas. No especializado, você tem essas grandes cadeias que fazem hoje investimentos maciços, crescem, abrem 10, 15, 20 lojas por semestre. São lojas que têm em torno de 150, 160 colaboradores por loja e envolve muito dinheiro, muita gente. Então, é um ecossistema que funciona já há muitos anos, ele vem se fortalecendo, ele vem se estruturando. Há cerca de 10 anos, o setor também começou a investir em exportação. Hoje, mais de 190 países recebem nossos produtos, o que rendeu mais de 400 milhões de reais só neste ano. E a tendência é de que a curva continue subindo. Começamos a abrir espaço para que os pequenos e médios fossem nas feiras internacionais, começassem a se preparar para isso, estruturar os seus negócios. Os números estão extremamente... crescem muito de um ano para outro. Nós temos por trás o agronegócio,
né, que também nos ajuda bastante. E eu vejo que nós vamos, esse caminho é um caminho que nós vamos ainda evoluir muito. Nós estamos estimando aí um crescimento para esse ano aqui em torno dos 15%, 15% a 16%. Um crescimento de 15% de um ano para o outro é respeitável. E ainda tem os ganhos para outros setores, como empresas aéreas, hotéis e restaurantes, que têm percebido a necessidade de aceitar os pets. E aí, Senes, eles acabam lucrando um pouco mais, né? Até porque o selo Pet Friendly está agregando valor a muitos negócios. Olha, Maria, me parece que esse negócio está casado com uma mudança de comportamento, né, da sociedade brasileira e outras sociedades com relação a animais. E eu acho que inclui esse tipo de, vamos dizer, aceitação, que não era pouco tempo atrás aceito, hoje cachorro em shopping center, em restaurante, em outros espaços. Mas eu acho que tem uma revolução aí comportamental por trás, né? Não sei se tem a ver com a mudança do modelo de família, se tem a ver com essa ideia um pouco de recuperar as questões da natureza, dos animais, das florestas, reencontrar um pouco esse mundo animal. Mas, claramente, nós estamos vendo um mercado que está respondendo a uma nova demanda da sociedade, né? Vamos ver o quadro que você trouxe sobre isso? Vamos lá. Isso aqui é interessante porque quando a gente olha o mercado como um todo, ele não só é grande para dentro, mas o potencial de exportação do Brasil nesse segmento também é significativo. Eu comparo um pouco aqui o potencial econômico desse mercado ao nosso agronegócio. Boa parte das nossas exportações, né, tem nesse segmento do pet food, né, que é a parte de alimentação. Como o Brasil é muito forte em agronegócio e é muito forte na indústria de alimento, naturalmente ele tem um potencial aqui. E me chamou a atenção os dados, ou seja, que não só a gente tem crescido domesticamente como mercado consumidor, no número de animais, mas também na profissionalização, na industrialização desses serviços e produtos, mas também virou um ponto de exportação. O Brasil pode ser um player global mais relevante do que ele é hoje, né? E também está gerando muitos empregos, né? Porque tem passeadores de cachorros, tem esses hotéisinhos onde os donos vão trabalhar e aí deixam o cachorro lá como se fosse uma escolinha para ele passar o dia. Não, tem um ecossistema, como foi mencionado na matéria, surpreendente, né? Porque ele está indo para todos os lados. Não é só na parte que antigamente era mais comum, que era alimentação e veterinária, né? Que eram os cuidados mais básicos. Está surgindo um setor aí de entretenimento, né? De outras atividades com cães, gatos e animais, que ainda a fronteira a gente está para ver, né? Porque a imaginação desse pessoal parece não ter fim, né? Festas de fim de ano, festas de aniversário. Mas, enfim, eu acho que é parte o mercado está respondendo. Ninguém cria mercado, né? Você responde a demandas que estão aí. E eu acho que o mercado está entendendo que tem uma demanda latente nesse campo aí. Mas, como a gente falou também, está muito pulverizado. Alguém que estivesse pensando nesse momento em investir nesse mercado pet, você acha que é melhor ir por um caminho mais seguro de pegar, por exemplo, uma franquia ou ter alguma ideia criativa e inventar um novo negócio? Olha, Maria, esse é um mercado que ele se assemelha a outros em algumas dimensões. Então, por exemplo, tudo que demanda a escala e você tem um ganho de preço, por exemplo, e qualidade quando você tem escala. Então, você vê algumas grandes lojas que vendem alimento numa escala grande, portanto, são competitivos, conseguem oferecer ali uma diversidade maior do que talvez uma loja pequena. Então, aqueles que demandam muito escala, em geral, você precisa estar muito capitalizado, se você entrar de maneira estruturada nesse mercado. Quando você vai caminhando para a personalização de serviços, isso vale para o pet, vale para outros mercados, aí você começa a ter algum valor agregado maior que os grandes lojas não conseguem oferecer e você pode ter diferenciais importantes, né? Então, talvez, para quem queira começar num negócio aí com uma escala ainda pequena, achar alguns nichos que não estão sendo atendidos ou regiões que não estão sendo atendidas, porque esse é outro ponto interessante. Se você pegar esse mercado brasileiro, que cresce a 15%, 16%, você tem quase 50% entre Rio, São Paulo e Minas.
Então, o resto do Brasil inteiro é 50%, e só o Sudeste é 50%. Então, quer dizer que tem mercado em outras regiões, que não só segmentos no sentido da especialização do serviço, mas você pode ter regiões não ainda atendidas, que podem ser potenciais importantes também. Vou dar, então, uma dica pessoal de um serviço que eu uso, que eu acho super bacana, que é desenvolver, fora desse eixo Rio, São Paulo, Minas, um serviço de passeios para os cachorros na natureza, que é super bacana. É uma agência de turismo voltado para cães, onde eles fazem trilhas com os donos. Você já fez alguma vez? Não, eu não fiz. Gostaria de fazer. Não controlo o meu cachorro o suficiente para fazer. Mas parece interessante. Você junta um turismo específico com quem tem um pet e gostaria de fazer junto o turismo. Não conhecia não, mas faz sentido, Maria. E é um negócio que incentiva o turismo local, dá emprego para quem acompanha os passeios, também estimula a hotelaria local. É uma dica, hein? A seguir, depois do intervalo, o mercado prateado. Cabelos grisalhos não são mais sinônimo de aposentadoria. Mulheres e homens com mais de 60 produzem e consomem como em nenhum outro tempo da nossa economia. Já falamos sobre isso. Giro Econômico está de volta. Estamos mais velhos. O mundo e o Brasil também. A boa notícia é que estamos envelhecendo com mais saúde e vivendo mais tempo. Por isso, a turma com 60, 70, 80 anos de idade segue comprando, viajando, usando todos os tipos de serviços. Empresas se especializaram nesse segmento e elas calculam que entre 20% e 30% de qualquer mercado consumidor já é deles. Até 2050, haverá mais de 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. Seguindo a tendência global, o Brasil tem hoje mais de 37 milhões de pessoas na terceira idade. E em 2050, esse número chegará a 68 milhões. Um mercado que cresce a passos largos e oferece oportunidades a quem investir na economia prateada, em referência à cor que os cabelos ganham nesta idade. Também chamada de economia da longevidade, ela abrange todas as atividades econômicas voltadas às pessoas com mais de 60 anos. É uma inversão da pirâmide etária. Antes você tinha a base da pirâmide etária, onde os jovens estão muito ampla, está começando a inverter e começando a ter o pessoal mais maduro com maior intensidade. Então vai ter um crescimento da população. Se a renda per capita não vai ser tão interessante, o somatório das rendas per capita vai dar um volume de recurso importante nessa faixa etária que ninguém pode abrir mão de pensar. A economia prateada já movimenta no mundo cerca de 7 trilhões de dólares anualmente. No Brasil, esse valor chega a 1 trilhão e 600 bilhões de reais por ano, com serviços de home care, planos de saúde e também com moda, turismo e lazer. Mas este valor poderia ser bem maior. Segundo o levantamento da Hype 60+, consultoria com foco em consumidores maduros, 6 a cada 10 pessoas estão descontentes com o mercado da moda. Elas acabam encontrando roupas que consideram jovens demais ou velhas demais. Sem levar em conta a longevidade da população, as empresas continuam desenvolvendo produtos e serviços voltados às gerações mais novas, em uma cultura baseada no culto à juventude. A principal coisa seria o mercado e as empresas que querem investir nessa área é ter um olhar livre de preconceitos, né? Esquecer aquela visão do passado da senhorinha idosa de coque fazendo crochê e fazendo bolo para os netos. Não é bem mais assim, né? Existe uma gama, uma diversidade de tipos de idosos, né? E você tem que olhar para toda essa diversidade. Deixando o estereótipo de lado, se abre um mercado enorme e ainda pouco explorado pelas empresas. E as oportunidades não estão apenas ligadas à área da saúde. O público com mais de 60 anos também quer moda, turismo e passeios. O corpo da mulher e o corpo do homem também mudam, né, na velhice. E não quer dizer que eles não queiram se vestir bem, por exemplo, né? E que não queiram coisas bonitas. Antigamente a gente pensava em sapato para idoso ou idosa, era uma coisa
tem que ser confortável e era feio. Hoje, eles não querem mais isso. As mulheres, principalmente, elas querem que seja bonito. Talvez elas não possam usar o salto alto, mas elas querem que seja enfeitado, que seja bonito, colorido. Sem contar que, nesta fase, o público tem um poder aquisitivo um pouco maior do que a média. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que os idosos são 17% da fatia mais rica da população e apenas 4% da mais pobre. Quanto mais idade tem o seu cliente, quanto mais anos de vida, ele tende, né, numa amostra, a demandar um pouco mais de alguns tipos de conforto, de acessibilidade, para que possa ser atendido, possa ter uma experiência elevada no ponto de venda e aí ter uma elevada taxa de conversão de recurso, né, de venda, ticket médio para o estabelecimento. Logo, quem pretende entrar nisso, uma boa oferta de experiência, de comodidade, de ambiente no seu ponto de venda é bem importante para esse pessoal. A economia prateada também deve envolver a tecnologia. Em um movimento intensificado pela pandemia, 2 a cada 3 pessoas com mais de 60 anos já consomem pela internet. Hoje a gente já está num outro patamar. O brasileiro acima de 60 anos, 70, 80, 90 anos, eles estão mais ávidos a aprender cada vez mais a usar a tecnologia ao seu favor. A economia grisalha também está abrindo novas oportunidades de trabalho. E não só para quem quer ser cuidador de idosos. Há, por exemplo, agências de viagens especializadas nesse segmento e até professores de educação física dedicados a treinar quem passou dos 60 e quer manter a forma. Senes, o problema é que o SUS e os serviços públicos não estão tendo a mesma agilidade para se adaptar a essa sociedade mais longeva, né? Olha, Maria, eu acho que o SUS e todo o aparato do Estado e da sociedade ainda não conseguiu responder adequadamente. Então, você vê esse mercado, principalmente o mais sofisticado para essa economia prateada, ele acaba sendo mais focado nas rendas mais altas. Mas nas rendas médias e baixas ainda você não tem todo esse número de serviços novos, essas opções, etc. Então é um desafio, por um lado é um mercado interessante, crescente, etc. Mas por outro, como você mencionou, é um desafio para a sociedade. Como é que a gente vai reorganizar não só os serviços públicos de saúde, assistência social, transporte, etc. Mas como nós vamos reorganizar o próprio mercado de trabalho. Né? A pesquisa mostra, tem umas pesquisas sobre essa terceira idade, mais de 60, que eu acho que até que tem que mudar, não devia ser mais de 60, devia talvez ser mais de 70. Você tem quase 25% no Brasil dessa faixa etária querendo empreender, fazendo novos negócios. O que é curioso, porque a princípio você poderia dizer, não, o sujeito está querendo aposentar e parar de trabalhar. Não, necessariamente. Então, eu acho que tem muitas respostas ainda não dadas pela sociedade e pela organização da economia para esse novo desafio de ter uma população mais idosa num volume, numa escala, como a gente está vendo agora, né? Vamos ver o quadro que você trouxe? Isso aqui é uma indicação dessa reflexão que eu estou mencionando. Isso aqui é um estudo que se faz na Ásia a cada ano e ele mostra o que o pessoal chama de oportunidades de negócio para essa faixa etária mais avançada. E o que me chamou a atenção é que você consegue olhar situações diferentes, porque não é todo idoso que está saudável até os 80. Você tem idoso que começa, por exemplo, a ter um Alzheimer aos 70. Então, mas você tem idoso que está continuando a trabalhar até 90. Também não é todo idoso do ponto que tem a mesma condição de renda. Então, tem uma diversidade nesse campo de condição de saúde e de condição de renda e de mobilidade que faz com que você tenha uma miríade de opções de novos negócios e novas atividades e que vai, por exemplo, obviamente tem um grande business envolvido que é a questão do envelhecimento cerebral, né? Porque a gente está conseguindo viver mais tempo, mas não necessariamente o nosso cérebro está chegando nas condições que deveria. Então, isso tem a ver com não só treinamentos e cuidados, mas tem a ver com investimento, por exemplo, em fármacos, pesado, em equipamentos, etc. Tem aplicativos com joguinhos também que treinam a memória. Que treinam a memória e cada vez mais estão entendendo que essa questão da ativação do cérebro, tem uma parte que pode ser química, pode ser através de remédios, mas tem uma parte que realmente é quase um treinamento, você não parar de usar determinadas capacidades cerebrais. Aí você tem tecnologias do cuidado, que é muito interessante, porque quando a gente fala em mobilidade, às vezes prejudicada do terceira idade, você
também está falando em soluções. Então, você está falando de desde carros, mas também de utensílios domésticos, de aparelhos de equipamento, de ginástica, enfim, você está falando de um mercado gigantesco. Quando você fala em entretenimento, né? Entretenimento você pode ou não juntar com a questão do turismo, mas o entretenimento, do mundo do entretenimento para idosos é diferente da meia-idade, que é diferente do jovem, é um outro... Então, assim, eu acho que esse estudo é interessante, porque ele mostra como da questão imobiliária, por exemplo, né, residências especializadas para a terceira idade, seja de novo por problema de mobilidade, saúde, ou seja porque a família diminuiu, né? Você está viúvo, aconteceu alguma coisa, você tem que ter uma outra estrutura. Isso, né, Mas e o que são os serviços de solidão? Pois é, essa é outra surpresa aí que a gente viu nessa pesquisa. Os serviços que vinculados à questão da solidão como você tem, às vezes, a família desfeita ou a família no sentido de ter falecido um ou outro, mas você pode também ter os idosos longe dos filhos ou longe dos familiares, porque é imigrante, etc. Você tem um conjunto aí de serviços focado em pessoas que moram sozinhas. Por exemplo, um serviço de um atendimento rápido baseado aí em equipamentos que você pode ter, até portáteis, de pedido de socorro. Você pode ter para as pessoas que moram sozinhas, você pode ter conjuntos habitacionais de suítes, né, que são serviços compartilhados. Então, eles destacaram a questão de, não só a questão do idoso com mais ou menos saúde, mais ou menos renda, mas também o idoso mais ou menos vinculado a um núcleo familiar, né? E grandes cidades você tem isso numa escala bastante importante. E aí tem serviços e soluções específicas para isso. Engraçado pensar isso como mercado, né? Senis, para encerrar, uma última dica para quem ficou com vontade de investir no mercado da longevidade ou dos pets. Olha, Maria, eu diria o seguinte, são dois mercados que crescem a taxas altas, então parecem serem interessantes, de novo num país ainda que tem uma taxa média de crescimento nos últimos anos muito baixa, então são mercados chamados dinâmicos, né? Crescem mais do que a média da economia, mas eu diria que tem que tomar cuidado para entrar nesses mercados, porque eles já estão sofisticados, não é que você está inovando agora, eles já estão razoavelmente estruturados, então para você montar um negócio e começar a operar, você precisa primeiro fazer um enorme estudo, não precisa ser enorme, mas um estudo importante sobre a competição. Seja uma competição do ponto de vista do setorzinho que você quer entrar, no nicho que você quer entrar, ou competição no sentido regional, do que você tem de oferta daqueles serviços ou produtos naquela região. Segundo, tem alternativas a entrar nesse negócio, que é desde você investir seu capital próprio, pensar um negócio próprio, novo, original, mas você tem, por exemplo, franquias. Em vários desses serviços que a gente está vendo, para terceira idade, para pet, etc., seguem essa lógica de você aproveitar já um desenho de negócio numa estrutura maior, mais voltada a ter sócios pequenos e que a franquia abre esse tipo de espaço. E você tem serviços como o Sebrae e outros apoios públicos que te ajudam a pensar como abrir um negócio para esses setores que não são triviais. A gente convive com eles, vê eles surgindo, mas eles não são, eles devem ter, e certamente tem, uma série de questões, por exemplo, técnicas para quando você está falando em idosos e etc., que precisam ser levadas em consideração, né? Gostou do programa? Quer fazer comentários positivos ou negativos? Use a hashtag Giro Econômico nas redes sociais. Já para ver ou rever o programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. A gente volta semana que vem para checar todo o giro da economia. Até lá, Senis. Até lá, Maria.